Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, amigos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de trabalhar na divulgação da doutrina espírita e hoje, especialmente, na reflexão do tema central do ENEF, que é quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. Os temas do ENEF
eles sempre abrangem as temáticas do desenvolvimento de temáticas que vão tocar o eu, a família e a sociedade. E pensando nesse formato de apresentação, de estudo, o tema deste ano, quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós, nós vamos passear pelo objetivo central do ENEF, que é compreender o verdadeiro significado do amor do Cristo, promovendo nossa renovação interior, tendo a coragem de vivenciá-lo em nós, na família e na sociedade. Observando a metodologia da evolução do espírito, pensando na pedagogia do mestre, em que trabalha o despertar do eu, a observação do espaço em que eu estou, o aprendizado num convívio menor, de círculos de convivência menor, para atuar num ambiente maior. O entendimento do eu, espírito imortal, é o primeiro tópico que nós deveríamos refletir acerca do tema. Porque compreender o verdadeiro significado do amor do Cristo, promovendo nossa renovação interior, tendo a coragem de vivenciá-lo em nós, na família e na sociedade. Para vivenciar o amor na sociedade, nós precisamos, primeiro, pensar no amor em nós. E vamos começando, pensando no alto amor, como uma fórmula de nós trabalharmos o autoconhecimento. Porque se nós não nos conhecermos, se nós não nos observarmos as nossas potencialidades, as nossas fragilidades, se nós não começarmos a compreendermos como nós verdadeiramente somos, nós não poderemos compreender o outro, nós não poderemos amar o outro, nós não poderemos respeitar o outro. Amar o próximo como a si mesmo. A máxima da lei que o Mestre Jesus nos apresentou como a primeira fórmula do autoconhecimento. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí o Mestre já nos coloca uma reflexão do alto amor. Como nós dissemos anteriormente, se nós não aprendermos a nos amar, nós não vamos conseguir amar ao próximo. E a temática do Enem, que trabalha, que nós deveríamos compreender o verdadeiro significado do amor do Cristo, promovendo nossa renovação, nós devemos compreender este objetivo de uma forma inversa. Porque precisamos começar de um trabalho pequeno para um trabalho maior. O primeiro passo que devemos empreender do amor, compreender o amor do Mestre e descobrir esse amor do Mestre em cada um de nós, é compreendermos a necessidade de amar. É o primeiro passo, a necessidade de nos amarmos. Somos espíritos imortais, temos a nossa trajetória evolutiva, e nessa trajetória evolutiva, nós trazemos diversas situações que precisamos desenvolver, que precisamos nos melhorar, que precisamos trabalhar,
Porque sendo o objetivo de cada um de nós a perfeição, sermos espíritos perfeitos, daí entra a fala do mestre, que que sois deuses, né? Vós sois deuses, que um dia todos nós seremos espíritos plenos. O trabalho começa a partir do momento em que nós começarmos a nos ver, a enxergar, a nos visualizar como espíritos imortais, imperfeitos, mas que já carrega uma bagagem de virtudes conquistadas, mesmo que sejam uma pequena parcela do bom que esteja desenvolvido em nós, sim, porque somos bons. E esse amor que o Cristo quer que ele desabroche em nossos corações, ele está adormecido aqui. Ele reside em nós, mas ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa aflorar. E a partir do momento que esse amor for pleno em nossa essência, nós seremos espíritos perfeitos. A psicologia diz que o alto amor é essencial nos tempos desafiadores, porque o alto amor é forte aliado para vencermos os obstáculos da vida. E ainda a psicologia nos mostra que devemos olhar para dentro de nós mesmos, nos acolher, nos acalmar, dar um alto abraço, nos abraçarmos, nos darmos amor. Porque quanto mais amor nós nos dermos, mais fácil seremos capazes de amar. E quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos apresenta a máxima do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós devemos pensar que nós ainda não compreendemos Deus em sua plenitude. E como nós ainda não compreendemos Deus em sua plenitude, nós ainda não conseguimos. Isso é assim como existe o questionamento de que nós ainda não temos a possibilidade, não temos potencialidades desenvolvidas para ver Deus e compreender Deus. Nós ainda não temos a capacidade de sentir Deus em sua plenitude para amá-lo em plenitude. Ainda nos falta habilidades, ainda nos falta potencialidades e virtudes desenvolvidas. Então, a máxima do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, assim como a fala anterior, quando começamos as nossas reflexões, ela precisa ser compreendida, internalizada por nós da forma invertida. Porque se nós não sabemos, ainda não compreendemos o amor em plenitude, porque esse amor que herdamos do Pai maior ainda está adormecido, o amor pleno ainda está adormecido em nós. Ele precisa aflorar e ser desenvolvido. Então, a primeira prática de amor, ele precisa ser o alto amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, precisamos primeiro nos amar para poder compreendermos e aprendermos a amar o outro. E assim, quando formos espíritos espíritos capazes de compreender as particularidades do universo, da vida e das criações divinas, nós seremos capazes de compreender, entender, visualizar e amar a Deus
em sua plenitude. Isso não quer dizer que nós não amamos a Deus, porque o que nos motiva em todas as existências a querer ser melhor é esse amor incondicional que nós temos por esse ser que nós chamamos Deus. Então, precisamos primeiro começar a aprender a nos amar. E existem algumas coisas que nós podemos fazer na prática do auto-amor. A primeira coisa, lembrando que somos espíritos imortais e que tivemos diversas existências anteriores, diversas experiências, onde erramos bastante, mas acertamos também. Nós precisamos não nos sentir culpados. A culpa é um entrave muito grande para a nossa caminhada evolutiva. A culpa deve ser diminuída a cada passo que nós dermos no nosso autoconhecimento, na nossa autocompreensão. Então, primeira coisa, nós não devemos nos culpar, porque se estamos novamente aqui, com a consciência de que somos espíritos imortais, com a consciência de que a reencarnação é uma oportunidade de reeducação, e de que o Pai, aquele que ainda não conseguimos amar plenamente, mas já amamos dentro das nossas limitações, e acreditamos que esse Pai, ele seja bondoso, misericordioso e oportuniza a cada um de nós essa reeducação moral. Então, a culpa não cabe nessa nossa trajetória evolutiva. Uma outra coisa que devemos fazer é tentar compreender as nossas próprias limitações e as nossas dificuldades. Nunca esquecendo que estamos aqui num processo de reeducação. Reeducação. As nossas limitações são superadas pelo aprendizado. Dificuldades são superadas e vencidas pelo esforço. Estamos aqui, nesta existência, assim como estivemos em tantas outras, mas agora com uma compreensão um pouco mais adiantada da nossa trajetória. Estamos num aprendizado um pouquinho maior do que tivemos na existência anterior a esta. Então, precisamos avaliar quais são as nossas limitações ainda, quais são as nossas dificuldades, porque com o nosso esforço, com o nosso trabalho árduo de cada dia, de tentar ser melhor, a gente vai conseguir vencer. O auto-amor, o exercício do auto-amor, vai pedir que nós tentemos perdoarmos a nós mesmos. O auto-amor provoca o auto-perdão. Devemos nos perdoar, porque antes sabíamos menos. Hoje somos conhecedores um pouquinho mais das verdades que são libertadoras e construtoras de um futuro melhor, de uma oportunidade, de oportunidades que todos os dias batem à nossa porta quando acordamos. E como sabemos que tivemos
diversas experiências anteriores, sabemos também que erramos, porque senão nós não nos sentiríamos culpados, muitas das vezes. O sentimento de culpa que nos impede de caminhar, mas nós também, com certeza, adquirimos muitas virtudes, porque hoje viemos para compreender essa doutrina libertadora. Ontem tivemos a oportunidade de conhecer outras doutrinas que despertaram no nosso eu profundo a mensagem do Mestre que já ouvimos há milhares e milhares de vivências anteriores. E já adquirimos virtudes, sim. Não o bastante para nos considerarmos perfeitos, mas muitas virtudes. E são essas virtudes que nós devemos, nesta existência, fazer com que elas sejam potencializadas, porque são elas que vão nos fortalecer nessa nova caminhada, apesar dos desafios. O alto amor promove a busca pela reforma íntima, porque nós queremos ser melhores. Nós queremos buscar viver melhor. Porque nós nos perdoamos, porque nós não nos sentimos mais culpados, porque nós estamos tentando fazer com que as nossas virtudes adquiridas sejam mais plenas e potencializadas ao ponto de nos impulsionar para sermos melhores e vencermos as dificuldades que nós identificamos nessa análise profunda do eu. Quando entendemos nossas dores, nossas fraquezas, nós também começamos a entender as dores e as fraquezas dos outros. Estamos num processo evolutivo. O processo evolutivo é longo. Então, nós não precisamos dizer que hoje, agora, nós estamos compreendendo a dor do próximo porque nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo. Então, nós imaginamos como seria o sofrimento do outro também, que está passando a mesma coisa que nós estamos passando. E aí nós observamos e pensamos, e falamos assim, agora estou começando a entender o que o fulano está passando, porque eu estou sentindo isso agora. Quando nos perdoamos, começamos a aprender a perdoar também o outro, porque é um processo. A gente não se modifica de uma hora para outra. O nosso aprendizado é lento, mas a partir do momento que nós começamos a nos amar, que nós começamos a aprender a nos amar, a listar todas as ações que devemos fazer para que nós possamos nos sentir verdadeiramente filhos desse Pai amoroso e misericordioso, amparados por esse Mestre de amor que quer somente que nós comecemos a trilhar a nossa caminhada a partir do amor por nós mesmos. E às vezes, quando nós pensamos se Deus é justo ou injusto, porque não nos criou já perfeitos, nós não precisaríamos passar por tantas dificuldades e tantos sofrimentos. Aí, nós também devemos pensar, se nós não passarmos, não vivenciarmos
todas as situações, os desafios, as dificuldades, as alegrias, as venturas, as conquistas, nós não saberemos respeitar o outro, nós não saberemos compreender o outro, o sofrimento, as dores, as alegrias, as venturas, as conquistas. Por isso não nascemos perfeitos, porque os sábios, eles já passaram por todas as situações para que possam orientar, para que possam apresentar as soluções essenciais a determinados problemas ou situações quando são procurados e solicitados em suas consultas. O conselho que não é vivenciado, ele não é válido para o outro, porque está faltando a vivência. Você não pode consolar se você não sentiu a dor. Serão palavras vazias, sem sentimentos. Nós, espíritos imortais, reencarnados para progredir, seguimos a trilha do progresso reencarnatório, do processo reencarnatório, desculpa, do processo reencarnatório. Nós, espíritos imortais, vivendo no processo, na trilha do processo encarnatório, recebemos do Pai Maior um presente muito precioso, que é viver, o presente é viver num círculo de outros espíritos, junto com outros espíritos, vivenciar experiências com outros espíritos que também estão vivenciando, que reencarnaram com o mesmo objetivo de evoluir. Mas cada um desses espíritos trazendo a sua própria trajetória reencarnatória. E assim, nós somos presenteados quando reencarnamos, quando temos a nova oportunidade de vida, nova oportunidade de recomeçar em uma família. A família que vai ser o nosso referencial, o nosso abrigo, o nosso recomeço. Na família, onde vamos vivenciar diversos desafios. Primeiro, porque esse círculo de espíritos, esse grupo de espíritos, que convivemos com eles restritamente em um lar, podem ser os nossos afetos de experiências anteriores, mas também podem ser aqueles espíritos que conviveram conosco e se tornaram nossos adversários em outras experiências. E é exatamente aí. O objetivo é amar. Não é amar? O objetivo não é amar? Vivenciar o amor do Mestre Jesus? Ter a coragem de vivenciar o amor do Mestre Jesus na sociedade, no círculo em que nós convivemos, no grupo em que nós atuamos, na família em que nós nascemos. O desafio é amar. E como temos em nosso lar os nossos afetos, os espíritos que foram nossos amigos, nossos pares, nossos companheiros de ideais, de outras experiências,
Também somos presenteados com aqueles que nós precisamos nos harmonizar, porque o objetivo é amar. E aprender a amar a partir de nós mesmos, para vivenciarmos o amor no círculo restrito do nosso lar, e assim, aprendendo a amar, sabermos vivenciar a experiência de amar na sociedade. Porque a minha melhora, ela vai proporcionar, vai impulsionar ou inspirar também a reforma íntima daquele que está comigo no meu lar. E a reforma íntima e a melhora de cada um dos membros da minha família. Assim que eles estiverem em sociedade, no trabalho, na escola, na convivência, no grupo, círculo de amigos, eles também, com a sua experiência do amar, vão influenciar e talvez inspirar outros a empreenderem também o trabalho da construção do amor. A família é o lugar onde teremos nossas experiências mais valiosas. É a primeira escola do espírito. Na família, nós temos o aprendizado de uma vida nova. Nós sabemos o objetivo de nós nascermos como bebês, como crianças pequenininhas. Porque quando reencarnamos, nós passamos pelo véu do esquecimento. E durante um certo período, as lembranças de um passado, elas são tão adormecidas no nosso inconsciente. E exatamente no período da infância, na convivência entre os familiares, é que é necessário a construção do novo ser. Porque todos nós renascemos para evoluir. Ninguém está pronto. Então, aquele ser, no corpo de um bebê, de uma criança, ele vai precisar de todo o auxílio para que ele possa evoluir. Porque quando ele passar pela fase do despertar do eu profundo, todos aqueles aprendizados valiosos que ele recebeu durante a infância vão conflitar com o eu desperto, interior desperto, de outras existências, de rebeldia, de teimosia. E geralmente nesta fase, também o espírito que é da adolescência, que o espírito necessitará ainda mais do auxílio, do amparo desses familiares, para que ele possa fazer com que o aprendizado, novo aprendizado de amor, do bem, da fraternidade, ele se sobreponha sobre aquele aprendizado que precisa ser renovado, para que a essência daquele espírito seja despertado o amor profundo. Por isso, a criança e o jovem necessitam de um reforço na educação moral. A família é a primeira escola, mas a evangelização é o reforço para a criança e o jovem. Nós não sabemos, nesta existência, quem foram os nossos filhos. Nós não podemos dizer que os nossos filhos são perfeitos. Nós não temos o poder de ter a certeza de que o meu filho
é um espírito melhor. Não temos esta possibilidade, esta capacidade de saber. O que nós podemos ter a certeza é de que nossos filhos, a criança e o adolescente no momento, são espíritos que necessitam da educação moral no lar. A família necessita da evangelização. E neste momento, quando a família se preocupa em buscar o mestre para o lar, acontece o despertar do mestre. Nós lembramos do primeiro momento em que o Evangelho do Mestre nos tocou. E não foi agora, já foi há muito tempo. Não foi agora, foi há muito tempo. Por isso, a procura, a necessidade de que todo lar busque o Mestre. A família que abre as portas para o Evangelho do Mestre Jesus, que abre as portas para a luz do Evangelho do Mestre, está abrindo um canal direto com a espiritualidade superior e fazendo com que este lar seja muito mais abençoado. Porque nós sabemos que o Mestre Jesus está conosco a todo momento. Nós é que muitas das vezes não estamos com Jesus. Mas quando abrimos as portas do nosso lar, essa conexão é direta. E apesar dos conflitos que nós teremos, porque somos espíritos diversos, cada um com sua trajetória, cada um com suas dificuldades a serem vencidas, cada um com suas habilidades a serem desenvolvidas, sentimentos que precisam ser moldados. Apesar de tudo isso, o lar que recebe o Mestre, ele vai conseguir com que esses conflitos, as dificuldades, elas sejam amenizadas. Mas aí a gente pode pensar, eu abri as portas para o Evangelho do Mestre e vou continuar tendo problemas? Somos espíritos diversos. Em nosso lar, cada componente do nosso lar traz uma dificuldade íntima, traz a sua trajetória, traz os seus problemas, dificuldades que precisam ser vencidos. E as dificuldades, os conflitos de existências anteriores. Estamos no mesmo lar. Nascemos com espíritos que precisam se harmonizar. Então, apesar de tudo, os desafios, as dificuldades, elas são necessárias para o nosso aprendizado. Vemos muitas famílias que hoje trazem valores distorcidos daquilo que é necessário, daquilo que é essencial, e valorizam mais as questões materiais, os bens materiais, as conquistas materiais. Passamos por um período longo, a humanidade, passou por um período longo
de um aprendizado único. De um aprendizado único. E depois desse aprendizado, nós observamos que as famílias, muitas famílias, passaram a fazer escolhas, famílias que ainda não compreendem a transitoriedade da vida terrena, o verdadeiro objetivo da vida na Terra, elas passaram a escolher os valores materiais acima dos valores espirituais, porque acreditam que se acontecer uma nova onda de dificuldades, como a pandemia, eles vão viver, aproveitar o momento, porque se acontecer de novo, já viveu tudo que tinha que viver. Infelizmente, para esses espíritos, a experiência da dor ainda não conseguiu, deste período, desta dor, ainda não conseguiu atingir, sensibilizar esses espíritos para a necessidade da reforma íntima. Mas como Deus, bom, misericordioso, o seu momento vai chegar. Porque cada um de nós tem um tempo certo para despertar e buscar o aprendizado. Mas precisamos ter a coragem para perceber, para fazermos essa análise, essa autoanálise do nosso eu, para buscarmos a compreensão das nossas dificuldades, para buscarmos a compreensão de que necessitamos reformar a nossa trajetória em busca do verdadeiro amor que o Mestre Jesus quer que nós atuemos na humanidade. Que seja o nosso referencial, que seja a nossa bandeira, que seja a nossa meta de vida na Terra. É preciso ter coragem para começarmos a nos amar, para podermos aprender a observar, nos perdoar e assim começarmos a observar o outro, amar o outro, a perdoar o outro. A família, como se fosse uma pequena sociedade. As alegrias que nós vivenciamos, nós vamos também vivenciar em sociedade numa escala maior. Quando nós dissemos que a família é a primeira escola, a família é a primeira escola. Os conflitos que nós vivemos em família, vamos encontrar lá fora, na sociedade, no trabalho, na religião que atuamos, no nosso círculo de amigos, no nosso lazer, no nosso círculo, em todo o nosso círculo de convivência. E os conflitos que vivenciamos em sociedade, eles são em escala muito maior. E são conflitos, são dores mais doloridas do que aquelas que nós vivemos em família. Porque apesar de vivermos as dificuldades em nossos lares, apesar de enfrentarmos desafios em casa, apesar de vivermos situações de desrespeito em alguns lares, a família, o lar, é sempre o nosso refúgio.
Muitas das vezes, a gente chega do trabalho aborrecido porque teve algum contratempo no trabalho. E a gente chega em casa, a gente quer conversar. E a gente vai conversar justamente com aquele irmão, com aquela irmã que a gente, durante a semana inteira, tem problemas de relacionamento. Mas é ele ou ela que vai nos ouvir. E a gente vai e fala, reclama, 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 reclama. Porque apesar do conflito que temos com esses espíritos dentro do lar, a convivência e o fato de sermos família faz com que este amor que nós começamos a desenvolver em nós, e lá na família começou a desabrochar, ele vai permitir com que aquele irmão, irmã, ou pai, que a gente tem conflito todos os dias, escute as nossas lamúrias. São para eles que a gente vai e fica falando no ouvido. E eles vão escutar, ficam escutando. Ainda dão conselhos. Ainda vão nos dar conselhos. Porque a vivência lá fora é mais dolorida. A vivência lá fora, o nosso pai e a nossa mãe, ele vai nos perdoar. Vai perdoar as nossas falhas, as nossas escolhas equivocadas, porque nesta existência é nosso pai, é nossa mãe. E a convivência deles conosco como espíritos, quando ainda éramos crianças, fez com que desabrochasse em cada um deles a aura da proteção paterna e materna. Então, por mais que o filho faça algo errado, cometa alguma falha, ele vai ter a proteção da mãe, na maioria dos casos, claro. A proteção do pai e da mãe. E na sociedade? E na sociedade? São os amigos, companheiros que nós, de outras vivências, que foram amigos ou parentes, né? Muito próximos, que nós reencontramos na nossa caminhada fora do lar, são esses que vão nos acolher. Porque para eles, nós já desenvolvemos o amor e é uma troca. Esse amor ainda pequenino, não um amor pleno, mas ainda pequenino. Mas para esses espíritos, nós já somos amor. Por isso ele não está no nosso lar. Ele é aquele amigo que nós encontramos na esquina e é o nosso confidente que escuta os nossos problemas quando não conseguimos acessar um familiar. Mas para ele, o amor que deveríamos sentir já foi desenvolvido. Tá bom. Isso é bom. Porque nesta família que estamos agora, com certeza, na próxima experiência que teremos, se não estivermos juntos novamente, talvez sejam aquele amigo ou amiga que nós vamos descobrir na multidão. E será o referencial de amor que nós teremos fora daquele lar que nós novamente estamos para construirmos o amor pequeno, no círculo pequeno, convivendo e aprendendo a respeitar as diferenças uns dos outros, para que possamos conviver na sociedade e assim por diante. Até chegar um dia em que seremos amor em toda a sociedade.
porque já teremos conseguido conviver intimamente num círculo pequeno com cada um dos nossos irmãos em humanidade e termos desenvolvido o amor com os nossos afetos ou desafetos de outras existências. Aí sim, o amor vai ser pleno. Na sociedade é onde iremos praticar o amor que a gente ainda não tem plenamente, mas que ele está crescendo e cresce a cada dia. Está se desenvolvendo porque queremos isso. E a partir do momento que a gente quer, que a gente busca amar, que a gente se esforça para se amar, para poder compreender e amar ao próximo e amar a humanidade, é o momento que o Mestre se aproxima mais de cada um de nós. Por que é preciso coragem? Quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. Porque quem ama, ainda na sociedade em que vivemos, onde ainda existe a dualidade dos valores, onde ainda existe a luta do bem contra o mal, onde ainda existe e o mal ainda desponta em alguns pontos, em algumas ações, em situações familiares, em situações de convívio. Quando a gente se predispõe a amar, muitas das vezes a gente não é compreendido. Porque a humanidade ainda está construindo, ainda está tentando fazer com que a essência do Pai Maior desperte em cada um. Mas quando compreendemos, primeiro sabemos que o Mestre está sempre do nosso lado, porque Ele é o nosso governador do planeta Terra. Então sabemos que Ele está sempre presente. Então, se nós escolhermos amar, o trabalho será árduo, a trajetória será longa, mas quando decidirmos quando começarmos a prática do amor em nós, o Mestre Jesus estará em nós, nos fortalecendo a cada dia, nos amparando em nossos tropeços, possibilitando a aproximação dos nossos amigos benfeitores amados, que trabalham pela harmonização da humanidade, pelo equilíbrio através do amor e da fraternidade. E assim estaremos em comunhão com a espiritualidade superior. Nós nos amamos porque erramos, temos oportunidade
estamos tendo a oportunidade de reconstruir o nosso caminho. Eu me amo, eu me perdoo, eu quero mudar. E eu quero aprender a amar o outro. Eu quero aprender a compreender o outro. Mas eu já me amo. E eu quero ter a coragem para empreender todas as ações necessárias para que eu possa perdoar, amar ao próximo e fazer com que a minha família se transforme num campo de harmonia e de construção. Construção porque não somos perfeitos, mas que sejamos campo fértil para a implantação do amor do Mestre Jesus. Que de nossos corações possam florir amor. Que de nossas ações possam fluir o amor. Que de nossas palavras possam se ouvir o amor. Que de nossos olhos possam sentir o amor. Que nós sejamos o amor, para que um dia a humanidade inteira seja amor. Porque quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. Muita paz em nossos corações. E que o amor de cada um floresça a cada dia. Que assim seja.